É bom ter um objetivo nas jornadas que empreendemos, mas no fim das contas, o que importa é a jornada em si. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natécia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal Beletrista. Vem comigo! Olá pessoal, eu estou de férias em São Luís do Maranhão e de volta ao meu cenário preferido, como vocês podem ver, não é verdade? Eu estava aqui pensando em um tema muito importante, né, que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo, que é a importância da literatura em nossas vidas, né? Mas a importância no sentido de que ela pode transformar as nossas vidas, né? Pode transformar as nossas atitudes para melhor, fazer com que a gente possa compreender melhor os fatos, as coisas, as pessoas. Em 2016, por exemplo, que foi um ano especialmente difícil para mim, eu me deparei com a leitura de 2 romances e que fizeram uma grande diferença, né? Claro que me ajudaram a enxergar algumas coisas que eu não estava ali prestando atenção e me ajudaram também a tomar muitas decisões importantes que eu precisava tomar essas decisões, mas eu até então estava tapando o sol com a peneira, estava adiando, estava sendo meramente uma espectadora da minha vida, deixando o tempo passar, sabe? Eu imagino que vários de vocês já devem ter tido esse sentimento, já devem ter passado por isso. E eu sou uma pessoa de ação, quem me conhece sabe, né? Eu sempre fui até um pouco mais impulsiva do que eu deveria. Aquele tipo de pessoa que primeiro faz, depois pensa. A Ariana tem esses defeitos, né? Ou não. Então 2016 me encontrou assim muito diferente, nem eu mesma me reconhecia. Tava muito chateada, muito triste, tava me sentindo muito pressionada. Cut the bullshit. Vamos pros livros. A Mão Esquerda da Escuridão, um grande romance de ficção científica da autora norte-americana Ursula K. Le Guin, que foi publicado em 1969, ganhou 2 prêmios da ficção científica, que foram os prêmios Hugo e Nebula, tá? E O Deserto dos Tártaros, do autor italiano Dino Buzzati, publicado em 1940, ali no comecinho da Segunda Guerra Mundial, que esse era o contexto social na Europa. E o que esses 2 romances eles têm em comum? Temas super, hiper humanos, né? O amor, a amizade, a solidão, o tempo, a vida. E como é que nós lidamos com tudo isso, né? De que forma e como podemos melhorar, inclusive como seres humanos. Então isso aqui foram obras que me ajudaram muito em 2016. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, me segue no Instagram, lá eu tenho mostrado também e tenho escrito muito mais resenhas de outras obras que eu ando lendo. E eu vou deixar também mais informações aqui embaixo no box, inclusive os links para compra dessas 2 obras, tá? E se vocês comprarem por esses links que eu vou deixar aqui abaixo, vocês não estarão pagando nada a mais por isso e estarão ajudando o canal a se manter, e eu agradeço por isso. Bom, a grosso modo, qual seria a história de A Mão Esquerda da Escuridão? Na verdade, eu vou deixar o link também da resenha que eu fiz pro blog A Beletrista em 2016. Então, você vai ter que abstrair e entrar no mundo criado pela Ursula Le Guin. Que mundo é esse, né? De ficção científica, né? Que mundo é esse? O Gen Liai é um enviado da Liga do Ecumen. O que é o Ecumen? O Ecumen é uma liga de mais ou menos 84 planetas que tem um acordo comercial e de ajuda mútua e que promovem a paz, né? Eles têm mesmo essa coisa de se ajudar. E ele é enviado para um planeta assim, bem longínquo chamado de Getten, que também é conhecido como Planeta Inverno. E pelo próprio nome, né, assim, condições de vida super difíceis, um planeta que só possui uma faixa de terra habitável, são só 2 países, né, Carride e Orgoreyn.
A temperatura do planeta raramente ultrapassa os 0 graus Celsius, enfim, bem difícil. Ali as pessoas, basicamente, elas morrem muito de frio e fome, né? Porque, inclusive, questões de alimentação também são bem restritas. Então ele chega lá, mas o que mais chama a atenção do Zhenliai, quando ele chega no planeta, é a questão da sexualidade, porque os habitantes do planeta Inverno, eles aparentemente não possuem gênero definido, né? Eles não possuem um sexo definido, masculino, feminino. Logo, a sociedade do planeta Inverno não está estruturada nessas questões de gênero. Então eles têm bastante igualdade. Por quê? Porque essa questão de gênero lá não é uma questão. não é isso que vai definir a capacidade de uma pessoa. Ele vai conhecer o Straven, que é tipo um primeiro-ministro lá do país, né, de Karhid. E eles vão ficar naquele relacionamento tentando estabelecer uma confiança mútua e que vai ser fragilizado em vários momentos. A vida vai acontecer, muitas coisas, né, muitos fatos vão se desenrolar aqui na história. Em um determinado momento, por exemplo, Straven vai ser expulso de Karhid, vai ser acusado de traição. Então ele vai estar numa posição bem frágil quando ele reencontra o Zhenliai, que nesse momento vai estar com um passe livre para poder percorrer o país todo, né, a fim de conhecer a cultura, as pessoas, né, para que ele possa também ter sucesso na sua missão. E nesse momento em que tanto o Zhenliai quanto o Straven estão vivendo momentos diferentes na vida e que eles se reencontram, o Zhenliai fala assim: ué, mas eu não esperava encontrá-lo aqui. Aí o Straven responde: pois é, o inesperado é o que torna a vida possível. Aí, gente, eu peguei essa frase, escrevi num papel e colei na parede de frente lá no meu escritório, que não é esse. Não era esse aqui que eu tô hoje. E eu comecei a pensar muito nessa frase. E ela trata basicamente das incertezas do futuro, que você precisa confiar mais, mesmo que você não tenha controle dos fatos. E isso pra mim naquela época foi bastante significativo. E eu tive que confiar mais, tive que ter mais esperança no futuro, porque do jeito como as coisas se apresentavam pra mim naquela época, eu tava bem desacreditada, viu? Desacreditada mesmo. Eu desacreditei de muitas pessoas, inclusive do meu círculo familiar, não só, também do meu círculo profissional. Pra vocês verem como eu tava mesmo, assim, numa crise, né, bastante interna comigo mesma. E fala aqui também muito sobre a questão da solidão e como você pode sucumbir a essa solidão de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E aí isso daí depende mesmo de você. Já com o deserto dos Tártaros, cujo tema central basicamente é a passagem do tempo e da vida, consequentemente, você tem um jovem militar, que é o Giovanni Drogo, que é enviado para uma fortaleza longínqua no país e que fica de frente para um deserto e para uma estrada abandonada, consequentemente, né, por essa estrada é que viriam os tártaros para invadir o país. Então, nesse forte, quando ele chega para servir nessa base militar, ele se depara com várias pessoas que estão ali, que já vivem ali há bastante tempo. E o Giovanni Drogo, ele vai começar a ter a expectativa desse dia, né, dessa grande batalha, que ele salvaria o seu país da invasão dos tártaros. Só que esse dia ele nunca chega. Os tártaros, eles não vão invadir o país. O tempo passa e o cotidiano ali na base militar é um cotidiano bem medíocre, né, de uma vida bem medíocre. Mas o Drogo tá ali na expectativa de viver o grande momento pelo qual ele viveu, que seria o dia da batalha contra os tártaros. Tem um trecho nesse romance que eu quero ler para vocês. E quando eu li, e que fala sobre o tempo, eu comecei a repensar, né? A repensar sobre muitas coisas. Nossa! O final de 2016, que foi quando eu li esse romance, foi quando realmente eu procurei encaminhar
as melhores decisões que eu poderia fazer para iniciar 2017 de uma forma mais saudável. Olha esse trecho, olha isso. Olhar tá aqui, né? Vocês já estão vendo que já tá bem pro final do romance, mas eu queria que vocês escutassem. Eu vou ler. O tempo, entretanto, corria, marcando cada vez mais precipitadamente a vida com sua batida silenciosa. Não se pode parar um segundo sequer, nem mesmo para olhar para trás. Pare, pare, se desejaria gritar, mas vê-se que é inútil. Tudo se esvai, os homens, as estações, as nuvens. E não adianta agarrar-se às pedras, resistir no topo de algum escolho, porque os dedos cansados se abrem, os braços se afrouxam, inertes. Acaba-se arrastado pelo rio que parece lento, mas não para nunca. E esse rio lento é a vida, né? Esse rio lento, esse rio que passa por nós é a própria vida, que passa pela gente. Então, a imobilidade do Drogo fez com que ele fosse espectador da sua vida. E eu não queria, naquele momento, ser o Drogo. Vocês estão entendendo? Eu disse assim, não. Se eu quiser que as mudanças realmente aconteçam, elas vão ter que partir de mim. Eu vou ter que iniciar esse movimento de mudança. Eu vou ter que fazer as decisões que vão ter que ser feitas. Eu vou ter que agir. Eu vou ter que parar de ficar... Eu vou precisar me mover. Eu estava realmente parada. Eu estava parada. Isso daí não é uma característica minha. Quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa extremamente ativa. Eu sou aquela pessoa extremamente inquieta. Eu acho que eu peco mais pelo fazer do que pelo pensar. Eu já fui até mais impulsiva. E eu fiquei pensando assim comigo, é isso, eu passei esses últimos 2 anos um pouco espectadora, sabe? Um pouco passiva, um pouco esperando que os outros fizessem por mim. E isso não é a característica que me define. E quando eu li esse trecho, eu disse assim, meu Deus, sabe? É isso. E o tempo tá correndo. E a gente precisa agir, precisa decidir. E é pra ontem. E 2017 foi um ano tão melhor, tão mais cheio de coisas produtivas, né? De pessoas que reapareceram na minha vida, porque eu acho que quando você começa a estar com uma energia positiva, tudo vai fluindo de uma forma positiva também, que foi o que acabou acontecendo. E a literatura, ela acabou, né, sendo também coadjuvante com a terapia, né, que eu estava fazendo em 2016 e continuei também em 2017. E isso me levou a me melhorar como pessoa. Isso, inclusive, e o que eu queria dizer pra vocês também é uma outra coisa, né? Que o fato de eu ter começado o canal em 2017 também é fruto dessas mudanças que eu queria muito pra mim, né? Compartilhar leituras, visões, né? Compartilhar a literatura, fazer com que as pessoas leiam mais. Eu queria muito isso, acho que foi por isso que eu criei o canal. Depois de, 8 anos, né? Já de blog, já escrevendo. É isso, meus amores. Comenta aqui embaixo uma obra que também transformou a sua vida, que você se transformou como pessoa, que você, enfim, que te levou a tomar novas decisões, né? Vocês têm, com certeza. Compartilha comigo, vou ficar muito feliz. Por hoje é só e tchau!